Fala galera, Vitor Esteves na área e hoje vamos falar sobre Docker. Chegou aquele momento da gente perder completamente o medo de utilizar essa ferramenta poderosíssima em todos os projetos que forem aplicáveis de ser utilizado essa ferramenta. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, joinha, comentário aqui embaixo para poder fortalecer. Então, para início de conversa, eu não vou entrar na parte técnica dos nomes de todas as nomenclaturas, tá? Eu vou tentar fazer o máximo possível para que a sua curva de utilização do Docker seja bem reduzida. Então, não vai ser uma aula isso aqui. Vai ser um desenvolvedor que aprendeu o porquê de utilizar Docker na maioria dos projetos que eu puder. Eu vou deixar aqui na descrição um link que explica mais tecnicamente o que é o Docker, mas o que a gente vai ver aqui vai ser mão na massa para a gente aprender a mexer de fato, beleza? Então vamos para a tela. E para começar, vamos fazer o download do Docker, certo? Então vou lá no Google, vou escrever download Docker e vamos ter aqui a página do próprio Docker explicando como você fazer o download, tá? Eu estou usando agora um Mac, tá? Um Apple Chip, mas aqui vocês podem ver que é possível vocês fazerem a instalação em qualquer desses sistemas operacionais aqui, tá? Esses dois vai depender do teu processador, se é um Intel ou um Apple. E temos aqui o download do Windows ou Linux, beleza? No do Windows é mais fácil, é só você ficar dando Next que ele já vai instalar. No Mac é só você fazer uma arrasta, então você vai abrir lá o aplicativo, vai baixar ela para dentro da tua aplicação e vai fazer a instalação a partir dali. No Linux é um pouquinho mais chato, tá? Vocês podem vir aqui e instalar um Linux, tem aqui todo o passo a passo explicando como vocês vão fazer a instalação dele, tá? Se quiser ser um pouco mais a fundo, tem aqui a versão do Ubuntu, vocês vão poder fazer essa mesma instalação, beleza? Com o Docker instalado, vocês verão que agora vai estar disponível para vocês o comando Docker, tá? Quando vocês escreverem Docker no terminal, provavelmente já vai estar funcionando, certo? Caso vocês escrevam Docker no terminal e não dê essa quantidade aqui, né, de comandos, de opções que vocês têm para poder utilizar, quer dizer que teve algum problema então na instalação ou o serviço ainda não foi ligado, tá? Vai depender bastante. Fica essa dica aí para vocês verificarem que se não funcionar de cara, quando vocês escreverem Docker no terminal, é que ou tá faltando alguma coisa ou o sistema não logou ele ainda. No ruim dos ruins, reinicia a máquina que provavelmente já vai funcionar, tá? Então vamos lá, vou dar um clear aqui e vamos fazer uma brincadeira, beleza? Primeiramente, nós temos alguns comandos que são importantes, tá? Docker container ls-a, beleza? Aqui vocês vão verificar quais são os containers que vocês têm disponível, tá? Dentro da máquina de vocês. No meu caso aqui eu não tenho nenhum container aberto e nenhum container também parado, tá? Quando você utiliza só o ls, ele vai mostrar os containers que estiverem abertos. Eu não vou entrar ainda no que é um container, o que é uma imagem, a gente vai bater o papo disso aí fazendo, tá? Mas de cara, ó, Docker Container com ls apenas, ele vai mostrar os containers abertos, ls-a vai mostrar todos os que você tem aberto ou fechado, tá? Temos o Docker Image, também bastante importante. Vocês podem ver que tem um tamanho considerável aqui, tá? De imagens que eu tenho guardadas dentro da minha máquina, mas faz parte do processo mesmo, tá? Então vocês vão ter que se preparar porque vai gastar bastante HD, tá? Quando vocês começarem a trabalhar com Docker, mas vocês vão ver que o quão importante é. Então temos aqui a imagem, temos os volumes, tá? Docker Volume ls, onde eu tenho aqui alguns volumes, e outro comando bem importante é o Docker exec, tá? Beleza? É mais um comando bem importante que a gente vai usar bastante. E, inevitavelmente, de vez em quando, um Docker log. Docker log, olha lá. Docker logs, tá? Em algum momento a gente vai utilizar esses dois comandos aí, que vocês viram que eu ainda não imprimiu nada, porque eles dependem de outros comandos que nós vamos dar durante um caminho. Então agora vamos fazer um teste aqui, ó. Eu estou dentro da minha máquina, vou escrever um MySQL, e vocês podem ver que o comando não foi encontrado. O que isso quer dizer? Eu não tenho o MySQL instalado no meu computador, certo? Porém, eu quero utilizar o MySQL para fazer qualquer coisa. Então vamos fazer um testezinho aqui pequeno. Primeiramente, vou mostrar para vocês um site que é muito importante, que é o Docker Hub, certo? Vou tirar esse PHP daqui. Dentro do Docker Hub, ele na verdade é um local onde vocês vão encontrar imagens, tá? Agora entra um pouquinho do conceito. Quem é que é essa imagem? A imagem nada mais é do que um serviço que você quer utilizar, certo? E esse serviço vai ficar disponível para você.
por que não instalar na minha máquina diretamente o MySQL? Eu tenho essa opção? Eu tenho essa opção. Mas por que eu não vou fazer isso? Para quem hoje está trabalhando na versão 8, MySQL, se eu não me engano, vamos até confirmar aqui. Se eu procurar por MySQL aqui dentro, eu tenho as imagens nativas do próprio MySQL, tá? As tags são as versões, tá? Hoje a gente está na 8.0.36. Em algum momento do tempo, a gente trabalhou com a 5.7.44, por exemplo. Qual é a questão agora? A imagem, você vai setar ela de acordo com a versão, tá? Por que isso? Porque hoje nós estamos trabalhando na 8.0.33, se eu não me engano. Alguns projetos ainda estão parados na versão do MySQL número 5.7. E essa migração pode ser que não tenha ocorrido ainda. Então vocês vão ficar travados, caso vocês sejam freelancers, para poder ficar instalando versões do MySQL ou versões de um monte de serviços como Jinx, Apache, PHP principalmente. Tem que ficar instalando um monte de versão para trabalhar em um monte de projeto que tem versões diferentes, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai setar uma versão, a gente vai pegar uma versão do MySQL agora para poder utilizar e ele vai ficar fechadinho no container. Eu não vou ter esse MySQL instalado na minha máquina, mas eu vou ter um container que vai utilizar uma imagem do MySQL, tá? Vamos fazer isso na prática que vai ser melhor do que ficar só no blá 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 aqui. Eu vou pegar essa versão 8.0.36, tá? Deixa eu ver se tem a versão pura dela, 8.0.36. Na maioria das vezes vocês vão ver vários nomes aqui, ó, Bookworm, Oracle Linux, Debian, Oracle, tem várias versões aqui, tá? Bullseye, mas vamos focar em pegar, na maioria das vezes pelo menos, né, a versão padrãozinha ali, tá? Só tem a versãozinha. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou no Overview, eu vou descer um pouco na documentação e aqui ele já vai te explicar como você faz para rodar uma instância zerada, tá? Então vamos rodar essa instância. Eu vou copiar esse texto e vou colar aqui na linha de comando aqui em cima, aqui no meu endereço, tá? Docker run name some MySQL name. Então vou dar um nome aqui, de ao invés de MySQL name vai ser MySQL-teste, beleza? O environment, esse "-e", ele está apontando para o environment, que eu preciso ter uma senha de root. A minha senha de root aqui está como mysecretpw, beleza? Ele está botando aqui para você fazer um "-d", que vai ser um detach, para ele rodar por trás dos bastidores. A gente não vai usar ele agora, a gente vai usar sem o "-d". E a tag, ao invés da tag, a gente vai botar o número, que é o 8.0.36. Então, 8.0.36, beleza? Pegando esse comando do jeito que ele tá e jogando no terminal, ele vai começar a rodar agora algumas linhas de comando para vocês, tá? E vai dizer em algum momento que, ó, porta 3306 MySQL Community Server, beleza? Isso quer dizer o seguinte, ele já está disponível para gente, mas não disponível no meu computador. Vamos ser claro da seguinte maneira, ó, meu terminal está travado agora, eu vou abrir um novo terminal e vou utilizar o Docker Container LS. Vocês podem ver que acabou de ser liberado para mim um container desse ID, tá? Onde esse container aqui tem uma porta 3306, parará pão duro, e o nome do container é MySQL test, beleza? Vamos lá, vamos aos comandos. Lembra de todos os comandos? O image a gente não vai usar agora, vou dar um docker container ls-a. Vocês podem ver que tem apenas um container aqui dentro, que é o mesmo container que já existia. Próximo passo agora, um comando legal é o docker logs. Agora eu vou dar o nome do container, que é esse MySQL test, e vocês vão ver que eu estou tendo o mesmo log que tem nesse meu terminal aqui, tá? São dois terminais agora com o mesmo log, sendo que o daqui ele apenas mostrou para mim as últimas mensagens que tinham dentro do log. Esse aqui é o log completo, sempre que eu for fazer qualquer coisa vai aparecer nesse log aqui, tá? Agora vamos lá, eu estou na minha máquina e eu vou escrever um MySQL, deixa eu dar um clear aqui. Eu vou escrever um MySQL. Continua não funcionando. Por quê? O container subiu. Quer dizer o seguinte, o container agora está funcionando. Só que para eu acessar o MySQL, eu preciso entrar no container. Como é que nós entramos no container? Docker exec -it. O nome do container, qual é o nome do container? MySQL test.
ou posso colocar o ID do container também, tá? Isso aí tanto faz. O que eu quero executar lá dentro? Eu quero executar o bash. Eu quero acessar o terminal que tem dentro do container. Fazendo isso, vocês podem ver que meu terminal mudou. Ó. Meu terminal inicial era esse aqui. E agora meu novo terminal é o Bash 4.4 com o jogo da velha. Vejam bem, agora eu estou no ambiente Linux. Eu estou como se eu tivesse acessado via SSH uma outra máquina, tá? Ó, nem o clear tem lá dentro. Então vamos acessar aqui, ó, MySQL. Se eu der um Enter no MySQL, ele já me fala o seguinte, opa, acesso negado. Por que acesso negado? Quer dizer que o serviço agora está acessível, mas eu preciso passar o usuário e senha. Então MySQL-u, MySQL-u root -p. Qual é a senha? Não lembro. A senha está aqui, ó, MySecretPW, e nesse momento eu estou dentro do terminal MySQL que está dentro do meu container. Eu vou escrever MySQL e o que acontece? Eu não posso acessar porque está faltando a senha de root. Só em dar essa mensagem já significa que o serviço está funcionando, só que eu preciso passar a senha de root. Eu não lembro a senha de root, vou pegar ela aqui, que é essa MySecretPW. Então vamos rodar um MySQL-u, o usuário vai ser o root, -p, colocar a senha, e estamos dentro do MySQL que está dentro do container. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar um show databases, por exemplo, para ver quais são os bancos que tem lá dentro. Eu posso criar um banco de dados lá dentro, create database test. Eu posso dar um use test. Eu posso dar um show tables. Tá vazio ainda. Então eu posso agora utilizar o MySQL que está dentro do container. Só que tem um porém. Eu estou usando o MySQL que está dentro do container. O que isso quer dizer? No meu computador, ele ainda não consegue acessar o container. Eu não consigo criar um banco nem uma tabela por fora do meu container. Então qual é a questão aqui? Eu vou voltar para minha máquina. Nesse momento agora a gente vai dar um docker container ls. Eu vou pegar esse ID, poderia pegar por nome também. Eu vou fazer o seguinte, ó, docker container stop, e coloquei o ID. Nesse momento meu container acabou de parar. Se eu der um docker container ls novamente, vocês vão ver que o container não está lá. Mas lembrando que se eu entregar o "-a", o container estará lá. Só que ele agora está parado. Ó. O último status que ele teve foi que ele saiu há 9 minutos atrás. E eu posso também remover esse container. Removendo o container, eu não tenho mais acesso a ele, tanto pelo ls-a, nem muito menos pelo ls. Tá? Basiquinho do que é necessário para a gente aprender. Tá? Agora, é o seguinte, eu quero acessar o banco de dados que está dentro do container, só que externamente. Eu quero acessar ele da minha computador, não quero acessar só do container. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora mais alguns comandos aqui dentro, tá? Na documentação a gente pode pegar a linha a linha do que está escrito aqui, tá? O name ele explica como é que funciona, esse "-e" é sobre environment, então vamos dar uma olhadinha aqui, environment, tá? Nós temos algumas opções de colocar valores dentro desse environment, como por exemplo, botar logo o nome do banco, para ele já criar o banco lá dentro para a gente, no momento que o container subir. A gente pode ter um usuário e senha também, tá? É importante ter. E tem uns comandos aqui bem interessantes para quem quer utilizar um banco de dados como serviço, tá? Então eu vou vir aqui em cima e vou colocar mais algumas informações no environment primeiro, tá? Eu vou colocar um database logo de cara. Então vamos colocar aqui no finalzinho, ó, "-e" de novo. MySQL database vai se chamar teste. O meu usuário, vou botar mais um "-e" aqui dentro. O usuário aqui vai ser o user. E a senha, cadê a senha? MySQL password vai ser password. Além disso, eu vou colocar também mais o que? Vamos colocar a porta. Eu quero expor a porta 3306 para 3306. O que isso quer dizer? Eu vou expor a porta 3306, tá? Do container para a minha máquina. Então aqui, a primeira versão que está aqui, esse primeiro número quer dizer o meu computador. Qual é a porta que eu quero fazer um bind, que eu quero utilizar fazendo uma ponte, tá? Com o container e o meu computador. Então eu quero liberar aqui na minha porta 3306, vai ouvir o que está na porta 3306 do container, tá? Nesse momento eu estou fazendo uma conexão entre o meu computador e o container, tá? Fazendo isso, se a gente rodar, vou rodar agora com "-d, para ele rodar por trás dos bastidores, tá?
ele não vai ficar travando o meu terminal. Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl U para limpar, Ctrl V e vamos embora. Tá lá, tá rodando. Como é que eu vou saber que tá rodando? Agora eu posso utilizar o Docker Logs MySQL Test. E tá aqui, ó, ele já tá disponível para a gente poder utilizar, certo? Como é que eu vou saber? Se eu der um MySQL, eu continuo não podendo acessar. Porém, vamos abrir agora uma IDE de banco de dados. Com a IDE aberta, agora vamos criar uma nova conexão, tá? Criar conexão com MySQL. Eu vou abater na localhost, porta 3306. Qual é o nome do banco de dados? É o teste, não é isso? O usuário, ele se chama user e a senha é password. Vamos dar um test connection aqui. Ele está me dando um erro, que é o public key retrieval is not allowed. É uma coisinha que é necessário fazer quando a gente trabalha com The Beaver e o MySQL. Então a gente tem que vir aqui, ó, allow public key retrieval e trocar para true. Fazendo isso, se eu tentar testar a conexão pode ser concluída. Se eu for agora nesse database aqui, nós podemos ver que não tem nenhuma tabela lá dentro, mas o banco foi criado, tá? Eu estou vendo agora do meu computador pessoal, eu estou acessando o container, o banco de dados que está dentro do container. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou matar esse cara, vou matar esse teste daqui, delete, tá? Matei ele e vamos lá no nosso terminal, docker rm mysql test, docker container rm SQL test. Não posso porque ele tem que ser parado primeiro. Então a gente vem aqui, docker container stop mysql test e docker container remove mysql test. Tá lá. Confirmar se deu tudo certo com docker container ls-a. Podemos ver que não temos mais o container, certo? Vamos fazer um outro teste agora que vai ser o seguinte. Nós vamos inicializar ele, só que sem passar o parâmetro da porta, certo? Para verificar se ele vai estar disponível ou não por fora, beleza? Tá lá, foi executado. Vamos tentar agora fazer uma nova conexão com o banco de dados, MySQL, localhost, teste, aqui é user, aqui é password. Em Drive Properties, vamos mudar aqui para True. E vamos ao teste. Testei a conexão recusada, tá? Ah, Vitor, mas eu não sei se está funcionando ou não. Vamos lembrar. Docker exec-it MySQL test. Eu quero executar o que lá dentro? Um bash, tá? Que é o nome do shell do shell que tem lá dentro, um dos shells, né? Dentro do bash, MySQL-u user-p password. Pronto, estou dentro do MySQL, posso dar um show databases para garantir. E tá lá. Banco de dados teste funcionando, tá lá dentro, mas eu não tenho acesso mais a esse banco por fora do container. Eu preciso estar dentro do container para poder acessar esse banco de dados, tá? Galera, isso aqui é uma das maneiras que a gente tem para poder utilizar o Docker de maneira mais efetiva, tá? Por exemplo, o PHP. O PHP é uma das linguagens que eu não instalo mais no meu computador, tá? Eu prefiro muito mais subir um container do PHP do que fazer a instalação. Por que isso? Fazer update de PHP é um troço chato, de você ter que ficar o tempo todo ali mudando versão e nem sempre funciona muito bem. Eu tenho dado preferência a vir aqui e subir um container com o PHP que eu quero utilizar. Então, por exemplo, vocês acabaram de pegar um freela de WordPress PHP 5.2. Vocês vão fazer um downgrade no PHP da máquina de vocês? Não, vocês vão vir aqui, sobe um container com essa versão e faz a execução do projeto. Em próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre como é que cria um container aqui dentro de maneira mais assertiva. Temos o Dockerfile, temos o Docker Compose. Se pá, no próximo vídeo já solta aí como é que cria um Docker Compose com PHP ali para vocês já deixarem preparadinho
para poder pegar qualquer projeto do mercado aí, legado ou atual, e executar sem precisar fazer as instalações todas na máquina, beleza? Galera, lembrando o seguinte, ó, enquanto vocês estiverem brincando de testar e tudo mais, lembrem-se sempre de remover esses containers que vocês vão criando, tá? Porque isso aqui vai ocupando espaço na máquina de vocês. Brinquei um pouquinho com Docker e agora chegou o momento, então, de eu poder limpar. Sempre lembre de pegar ou pelo ID ou pelo names e vão lá e matem esse cara. Docker, container, stop e RM, tá? Lembre-se de fazer isso aqui com uma certa frequência, beleza? E é isso, para esse vídeo foi mais aqui pra gente mostrar um pouquinho, pra perder aquele medo do Docker, pra vocês verem que não é um troço monstruoso, tá? É difícil, mas não é monstruoso, mas o primeiro passo é esse aí. Abrir um container, mexe um pouquinho, traz esse container para dentro do seu computador, né, para você fazer aquela exposição de porta. Testem algumas outras coisas lá dentro. Temos o Jinx, que é muito utilizado, Postgres, MongoDB, Python, C#, se eu não me engano, tá? Eu nunca usei, mas deve ter uma maneira, tá? Vocês vão ver que vai facilitar demais a vida de vocês aí. E a maior necessidade que eu vejo no uso do container é para quem mexe com projeto legado. Vai pegar um projeto lá de trás, lá de 2008, 2002, 2010. Usa um containerzinho, vai dar um pouco mais de trabalho ali para você montar toda a estrutura. Mas bota um containerzinho ali rodando, tá? Com tudo instalado, que deveria estar instalado dentro daquele container. E vai facilitar vocês no futuro, quando lá na frente vocês precisarem dar manutenção nesse projeto que é mais antigo do que nunca. Vai ser mais fácil para vocês pegarem ali amanhã já chegar botando para ferrar, beleza? Então, galera, por esse vídeo é só e continuem estudando, tá? Sempre que puder eu vou botar alguma coisinha de Docker aí pra gente brincar um pouco, beleza?